Em relação agora, gente, aos compostos sulfurados, tá? É uma outra classe. Então, os alimentos sulfurados e nitrogenados, eles são compostos orgânicos e são usados na proteção da carcinogênese e mutagênese. Eles são ativadores de enzimas na detoxificação hepática. Então, entendam, né? A gente vai conversar sobre isso, sobre essa questão da detoxificação, mas, gente, não é o componente sulfurado que vai agarrar alguma substância tóxica e vai eliminar. Na verdade, esses compostos sulfurados, eles potencializam a produção de substâncias antioxidantes que promovem a detoxificação, como a SOD, né, a superóxido dismutase. Então, coloca na cabeça que não é uma questão do produto, né? Vou tomar um suco de couve e vou ficar ótima, né? Porque a couve agarra um alimento e elimina, não é isso, tá? Então, voltemos ao câncer. Então, as propriedades anticarcinogênicas dos vegetais crucíferos, quem são esses vegetais crucíferos? Brócolis, repolho, o rabanete, palmito, essa cenoura branca daí é nabo, também é um vegetal crucífero. Então, eles têm na sua composição um alto teor de glicosinalatos, que promovem a inibição de enzimas envolvidas no processo carcinogênico. Então, dos compostos sulfurados, a gente não tem só os glicosinalatos, a gente também tem os isotiocianatos, indóis e sulforafanos. Então, esses compostos são antioxidantes, eles estão presentes nos vegetais crucíferos e eles inibem a mutação do ácido desoxirribonucleico, nosso famoso DNA, que predispõe a algumas formas de câncer. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um em separado. Então, os indóis, gente, eles estimulam a produção de enzimas que inibem a atividade do estrógeno. Então, dessa forma, eles reduzem o risco de cânceres dependentes do estrogênio, como de mama e de útero. Estão presentes no brócolis, couve-flor, na folha de mostarda, no repolho. Os isotiocianatos, eles já estão presentes na couve de Bruxelas. Gente, couve de Bruxelas é esse repolhinho pequenininho aí que está na foto, tá? Também está presente na couve-flor, no nabo, no repolho. E inibem o metabolismo e o ataque ao DNA de várias nitrosaminas, que são substâncias carcinogênicas. E aí, gente, vamos fazer uma ressalva rapidinho. É importante a gente entender que os compostos sulfurados, como os isotiocianatos, inibem a ação de nitrosaminas. A gente vai conversar, quando a gente entrar em carnes e produtos cárneos, na tecnologia desses alimentos, que a gente pode ter produção de nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas. Qual é a grande questão? O nitrito e o nitrato são conservantes, são permitidos na indústria, somente em embutidos, tá? Só que, se você usa o nitrito e nitrato, ele aumenta a vida de prateleira de um alimento. Por isso que ele não é permitido nas carnes. Por quê? O nitrito e o nitrato, na presença de compostos aminados, produz nitrosamina, que é um produto cancerígeno. Então, se você tem uma carne com o uso de nitrito e nitrato, é detectado isso, colocado como uma fraude. Tá? Não é permitido pela legislação. Aí fala assim, pô, Carol, me perdi. Como assim composto aminado? Aí, ó, rapidinho, vamos lá. N3. Aminoácido é o monômero, é a unidade básica estrutural das proteínas, com a estrutura de um aminoácido. É um carbono no meio, de um lado você tem o grupo carboxila, do outro lado o grupamento amino, porque tem ali quem? Nitrogênio, tá? E aí, nos produtos cárneos, é permitido o uso de nitrito e nitrato, porque eles são os sais de cura, que não somente aumentam a vida de prateleira, mas também conferem sabor àquele produto, né? São utilizados no processo de cura. A indústria acaba, para minimizar o efeito carcinogênico da nitrosamina, adiciona ácido ascórbico nesses produtos embutidos, porque se desvia, né, a reação. Ao invés do nitrito e nitrato, na presença de compostos aminados, produzir nitrosamina, vai produzir óxido nítrico. Mas entendo, a gente pode acabar consumindo uma pequena quantidade, né, na nossa alimentação usual. Então é interessante a gente estar
inserindo na nossa dieta compostos sulfurados, porque os isotiocianatos inibem a ação das nitrosaminas, que têm uma resposta cancerígena. Agora vamos falar sobre os sulforafanos. Então, eles estão presentes principalmente no brócolis, tem ação bactericida contra a H. pylori. Gente, a H. pylori é uma das principais razões de gastrite, tá? Além, claro, de dieta, enfim, mas é uma bactéria que ela vai estar colonizando região gástrica, promovendo, né, um quadro de gastrite. Então, olha só que interessante. O brócolis, né, que é rico em sulforafanos, tem uma ação bactericida contra essa bactéria, que pode gerar, a priori, uma gastrite, evoluindo para uma úlcera e acabar gerando um carcinoma. Então, além disso, o sulforafano também tem o quê? Uma ação moduladora das enzimas antioxidantes. Então, agora vamos falar sobre mais uma classe, né? Os antioxidantes. Gente, mas antes da gente conversar sobre os antioxidantes, é importante a gente conversar sobre radicais livres, que são também chamados de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Então, a oxidação nos nossos sistemas biológicos ocorre por conta da ação dos radicais livres no organismo. E esses radicais livres, gente, eles são produzidos naturalmente no nosso organismo, tá? Essas moléculas, elas vão ter um elétron isolado livre para se ligar a qualquer outro elétron. Por isso que eles são reativos, esses radicais livres. E eles podem ser gerados por fontes endógenas ou exógenas. Então, fontes endógenas, né? Onde é que são originados esses radicais livres? Por processo biológico, que ocorre naturalmente no nosso organismo. Tais como redução de flavinas e tióis, eles resultam da atividade de ciclooxigenases, lipooxigenases, pela presença de metais de transição no interior da célula, pelo sistema de transporte de elétrons. Gente, são reações que ocorrem, tá? Então, essa geração de radical livre envolve várias organelas celulares, como a mitocôndria, como o peroxissomo, lisossomo, retículo endoplasmático. Já as fontes exógenas geradoras de radicais livres são tabaco, poluição do ar, consumo de anestésicos, pesticidas, radiação, também estresse, consumo de álcool. Ou seja, vocês produzem muito radical livre, porque todos vocês são estressados. Aí termina a aula, 12h40, vai lá para aquele boteco tomar cerveja. Então vocês têm aí produção de radical livre, tá? Exercício extenuante, gente, também produz radical livre, tá? Então, em pequena quantidade, os oxidantes são importantes na renovação das membranas celulares, na resposta inflamatória e no combate a micro-organismos. O problema é o excesso, porque pode o quê? Atacar o DNA, provocando mutações. Então, a grande questão é, a gente tem que ter um equilíbrio, uma homeostase entre substâncias antioxidantes e radicais livres. O problema, gente, é quando a balança pende para o lado errado. Ou seja, o excesso de radicais livres podem acarretar num processo mutagênico no DNA. E também podem atacar as moléculas de gordura que compõem as membranas celulares, destruindo a sua estrutura. E o que é isso, gente? É quando a gente fala que a gente teve uma LDL oxidada, por exemplo. Isso acaba sendo um processo inicial para a formação de uma placa de ateroma e depois um processo aterosclerótico. Então, já se acredita que todos esses processos, pela presença, né, dos radicais livres, são eventos iniciais da patogenia de algumas doenças. Então, como câncer, doenças cardiovasculares e também a degeneração celular num processo de envelhecimento. Então, os efeitos tóxicos dos radicais livres estão relacionados aí a inúmeras doenças. Então, por isso que é importante a gente pensar em estratégias principalmente quando a gente tem alimentos com características funcionais. Então, gente, como eu falei agora, a gente tem aí o uso de antioxidantes para estar minimizando o efeito da ação desses radicais livres.
Então, a gente pode ter uma ação direta ou uma ação indireta. Então, de ação direta é uma neutralização desses radicais livres. Já a ação indireta é por uma modulação de enzimas, por inibição e ativação. Claro que quando a gente fala, né, da atuação dos antioxidantes, a gente pode tanto prevenir ou reduzir, né, a lesão causada pelos radicais livres. Então, além dos antioxidantes endógenos, que são naturais do nosso organismo, então existem substâncias obtidas da alimentação que ajudam a combater a formação e ação dos radicais livres. Então, os antioxidantes exógenos são fitoquímicos, vitaminas e minerais que atuam atrasando ou inibindo o início ou a propagação de reações de oxidação em cadeia, que levam ao dano celular. Então, o sistema de defesa antioxidante é formado por compostos enzimáticos e não enzimáticos. E eles estão presentes, gente, tanto no organismo, dentro das células ou na circulação sanguínea, como nos alimentos ingeridos. Então, no sistema enzimático estão presentes enzimas como a SOD, que é a superóxido dismutase, tem a glutationa peroxidase e catalases. Então, várias enzimas antioxidantes, elas são, eu vou falar devagar para vocês, elas são metaloenzimas. Ou seja, elas têm traços de minerais, por isso de metalo. Então, várias enzimas antioxidantes são metaloenzimas. Então, a glutationa peroxidase, gente, é uma enzima dependente o quê? De selênio. A SOD contém manganês, zinco ou cobre, então ela depende da sua localização nos compartimentos celulares. Então, dos componentes não enzimáticos da defesa antioxidante, a gente tem então como destaque, né, quais minerais? Cobre, manganês, zinco, selênio e ferro. Vitaminas, ácido ascórbico, vitamina E, vitamina A. E dos carotenoides, beta-caroteno, licopeno e luteína. Dos bioflavonoides, genisteína, quercetina, e dos taninos a gente tem quem? As catequinas. Então, aqui já foi o que eu conversei com vocês sobre a produção de radicais livres, tá? As fontes endógenas e as fontes exógenas. Antioxidantes endógenos, quais nós temos? Glutationa, tá? Enzima de ação antioxidante, a SOD, e aí quais são os metais que contém na sua composição, que a glutationa é dependente de zinco. E abordando os antioxidantes exógenos. Então, a gente tem ali, como eu falei, o ácido ascórbico, que ele é atuante na circulação sanguínea, inibindo a formação de nitrosaminas. Aí lembra que ele, do ponto de vista, né, tecnológico, o ácido ascórbico ele faz parte da composição de embutidos, tá? Porque ele vai desviar essa formação de nitrosamina para óxido nítrico. Principais fontes de ácido ascórbico: acerola, kiwi, frutas cítricas, goiaba, morango, brócolis, couve-flor, espinafre, pimentão, repolho. Tocoferóis é a vitamina E. Então, é um antioxidante em membranas plasmáticas, prevenindo peroxidação lipídica. Presente nas fontes germe de trigo, carnes, ovos, óleos, oleaginosas, sementes vegetais, folhosos. Além disso, gente, retinol, que é a vitamina A. Então, a carência de vitamina A pode provocar o quê? Cegueira noturna, alterações na pele, né? Dermatites, distúrbio de crescimento pela carência da vitamina A. Principais fontes: fígado, gema de ovo, óleo de peixe. O excesso da vitamina A é hepatotóxico, mas aí, gente, entenda, a gente consegue atingir uma toxicidade por conta da vitamina A, porque ela é uma vitamina lipossolúvel, então ela fica o que? Armazenada nos tecidos e no fígado, que é reserva. Então, além disso, a gente também tem quem? Fitoquímicos, carotenoides, então beta-caroteno, licopeno, luteína, e os flavonoides, genisteína, quercetina, taninos, como as catequinas. Então, agora, gente, vamos fazer uma ressalva bem importante para a gente falar dos carotenoides. Então, os carotenoides, eles estão presentes em alimentos com pigmentação amarela, laranja ou vermelha, tá? Quem? Tomate, abóbora, pimentão, laranja, pêssego. E dentre, né, os representantes dos carotenoides de importância para a nutrição, a gente tem o beta-caroteno, o licopeno,
as chaneofilas, que possuem um papel de destaque aí. Então, gente, são mais de 600 carotenoides, tá? São muitos. Mas em destaque são esses daí. Então, entre os carotenoides, o beta-caroteno é o mais abundante em alimentos e o que apresenta a maior atividade de vitamina A. Então, deixa eu fazer uma ressalva. Todo mundo fala caroteno vai produzir vitamina A. Não. Carotenoides é uma classe. Beta-caroteno tem atividade pró-vitamina A. Tem atividade vitamínica A. Porque para você ter atividade pró-vitamina A, para ser um precursor, precisa ter na estrutura um anel de terpeno, tá? Que lembra um benzeno. Licopeno não tem. Então, licopeno não é precursor de vitamina A. Licopeno é um carotenoide com ação antioxidante, tá? Então, vamos voltar ao beta-caroteno. Então, o beta-caroteno, ele tem atividade, né, de vitamina A. Então, a vitamina A pré-formada, ela vai estar sendo encontrada em alimentos apenas de origem animal, ou seja, a vitamina A pré-formada. Então, nos alimentos de origem vegetal, é o precursor, tá? A pré, né, vitamina. Então, a deficiência é um problema, né, de saúde pública enorme. Então, além disso, previne a oxidação de LDL, gente. E isso, basicamente, né, essa prevenção da oxidação de LDL acaba fazendo com que o beta-caroteno tenha uma importante ação protetora contra doenças cardiovasculares. Porque como ele é um potente antioxidante, né, a oxidação da lipoproteína de baixa densidade é um fator crucial para o desenvolvimento de aterosclerose. Então, o beta-caroteno, ele atuando inibindo esse processo de oxidação, ele acaba reduzindo, né, auxiliando aí numa ação protetora contra essas doenças cardiovasculares. Em relação, né, à luteína e à xantina, eles estão principalmente em vegetais de pigmentação verde, como espinafre, brócolis, bertalha, taioba, couve, salsa, e parecem exercer uma ação protetora contra a degeneração macular e catarata. Então, os carotenoides, eles fazem parte, gente, do sistema de defesa antioxidante. Por conta, né, da estrutura deles, eles acabam atuando protegendo a estrutura lipídica de oxidação ou sequestrando o radical livre gerado nesse processo fotooxidativo. Então, isso já é por isso que as pessoas falam assim: come carotenoide que faz bem para a vista, né? Come cenoura. Em relação ao licopeno, gente, que eu cheguei já a comentar com vocês, então o licopeno é um pigmento vermelho que ocorre naturalmente apenas em tecidos de hortaliças, tomates e seus produtos principalmente, mas também está presente na goiaba, melancia, mamão e pitanga. Ele é considerado o antioxidante mais eficiente dentre todos os carotenoides, com o dobro da atividade do beta-caroteno. A questão é que o licopeno ele não é um precursor de vitamina A, tá? Ele tem maiores concentrações na casca e em vegetais maduros. Apresenta, né, na literatura já uma associação com uma atividade anticâncer e a biodisponibilidade aumenta no aquecimento. Então, a questão, gente, é o seguinte, em relação ao licopeno. Então, já tem estudos que mostram que quando se consome o molho de tomate, você aumenta de 2 a 3 vezes a concentração sérica de licopeno. No entanto, o licopeno obtido no tomate cru não tem a mesma resposta, porque não tem a mesma biodisponibilidade, tá? O processo absortivo não é tão interessante. Então, o processo térmico, ele vai aumentar essa biodisponibilidade, vai permitir que esse licopeno seja melhor absorvido, porque a cocção vai romper a parede celular e permitir a extração do licopeno. Então, por isso que é muito mais interessante estar consumindo aí molhos de tomate, ketchup, suco de tomate, produtos que são oriundos do processamento, tá?
desse fruto. Em relação, gente, agora mais uma classe de alimentos funcionais, que são os compostos fenólicos, ou conhecido como polifenóis. Então, eles são os antioxidantes mais abundantes da dieta. Eles participam dos processos metabólicos responsáveis pela cor, adstringência e aroma dos alimentos. Então, os compostos fenólicos são inúmeros, mais de 80 classes, tá? E a partir da molécula simples do fenol, que se podem derivar substâncias com diferentes níveis de complexidade, que podem ser classificadas em várias famílias. Então, existem, né, gente, algumas classificações. O importante é entender que esses compostos eles são encontrados amplamente no reino vegetal, em cascas, na polpa ou tecido vegetal. Então, pessoal, dentre essas classificações que tem para compostos fenólicos, a mais simples e a mais didática é essa daí que está exposta para vocês. Então, os compostos fenólicos são divididos em ácidos fenólicos, flavonoides, euxilbenos e taninos, sendo que os flavonoides, dentre as classes deles, as principais são as antocianinas e as antocyantinas. Então, em relação, gente, aos polifenóis, eles têm efeitos que independem do tipo. Então, todos os polifenóis possuem uma propriedade antioxidante e anti-inflamatória, atuando, portanto, na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, podem atuar como um antioxidante primário e ou secundário, ou ainda como quelante de metal, na fase de iniciação ou propagação do processo oxidativo. Então, essa imagem aqui, gente, é para falar do resveratrol. Então, o resveratrol ele é um importante composto fenólico. Ele é encontrado em diferentes níveis, né? No eucalipto, no amendoim, na amora, mas a sua concentração é maior nas uvas, especialmente nas escuras. E, claro, né, no seu produto, que é o vinho, e no suco de uva. Então, a casca, a semente, também tem uma grande concentração. São ricos, né, no resveratrol. Pode ser encontrado encapsulado, tá, gente? Mas eu acho que é interessante a gente sempre tentar utilizar o alimento. Então, ele é um poderoso antioxidante, combatendo, portanto, os radicais livres. Ele protege, né, os vasos sanguíneos contra a progressão de placas de aterosclerose. Também tem um efeito anti-inflamatório e anticoagulante. Por isso, gente, que as pessoas falam, toma uma taça de vinho que vai fazer bem, que é bom para o coração. E tem alguns estudos recentes, que aí é por isso que eu botei esse gráfico do lado com células, que apontam que o resveratrol também está atuando como uma substância anticarcinogênica, ou seja, atua na prevenção do câncer, porque ele é capaz de frear a proliferação de células neoplásicas. Então, vale ressaltar também que o resveratrol, gente, ele tem que ser consumido com parcimônia, tá? Ele tem que ser consumido associado com uma dieta saudável. Não é porque ele pode prevenir o câncer que as pessoas vão comprar e vão tomar caixas de vinho por dia, né? Bom senso. E nós temos também os fitosteróis. Então, eles são compostos esteróis presentes em vegetais e óleos vegetais. São mais de 40 substâncias faladas na literatura. Apresentam uma grande similaridade com a molécula de colesterol. Então, nós temos aí os mais estudados são o campesterol, citosterol e o estigmasterol. O fitosterol, gente, ele atua fazendo uma competição por proteínas carreadoras na corrente sanguínea, gerando, portanto, um aumento na excreção e redução na absorção do colesterol. Então, na indústria de alimentos, por volta da década de 80, muitos produtos começaram a ser enriquecidos com fitosteróis, como margarinas, né? Lembra da Becel, né? Que tem fitosteróis, é a margarina do coração. Cream cheese, cremes vegetais e molhos para saladas. E agora vamos conversar sobre os ácidos graxos poliinsaturados, o PUFA. Então, os principais ácidos graxos da família ômega 3 são o alfa-linolênico, o eicosapentaenoico, que é o EPA, e o docosahexaenoico, que é o DHA. Então, depois eu vou conversar sobre os ácidos graxos ômega 6, que também são ácidos graxos poliinsaturados, mas agora a gente vai focar em falar desses ácidos graxos de cadeia longa da família ômega 3, que é o EPA e o DHA. Então, eles são sintetizados, gente, nos seres humanos a partir do ácido linolênico, que é o ômega 3.
Então, esse da ácido graxo é também o precursor de prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos, que participam, né, da cascata de coagulação, que também participam de todo o perfil anti-inflamatório, anticoagulante, vasodilatador e antiagregante. Tá? As algas marinhas são capazes também de sintetizar os ácidos graxos DHA e EPA, entrando aí na cadeia alimentar marinha. Então, é importante a gente saber as fontes, né? Então, EPA e DHA, peixes de água fria e seus óleos, e o ácido alfa-linolênico, semente e óleo de linhaça, oleaginosas, leguminosas e folhosos verdes escuros. Então, como eu falei, eles são precursores, né, de eicosanoides e também tem uma ação antihipertensiva e protetora contra doenças cardiovasculares. Eu não vou falar disso aqui, eu não vou falar mesmo. Já os ácidos graxos da família ômega 6 mais importantes são o linoleico e o araquidônico. Então, as fontes principais são os óleos vegetais, ovos, nozes, trigo, aves, e participam da estrutura de membranas celulares, atuando na cascata de sinalização da inflamação e na função plaquetária. O importante, gente, é essa razão de ômega 6 e ômega 3, que precisa ser o consumo de 4:1 ou 3:1. Então, já enjoados de tanto me ouvir, mas a gente conversou sobre essas classes de compostos, né, funcionais, e agora vamos falar de alguns alimentos funcionais importantes. Então, dentre esses alimentos funcionais importantes, a gente tem o alho. O alho tem uma ação antimicrobiana, antifúngica, hipotensora, anti-inflamatória, antiagregatória, antioxidante. A maior concentração, né, de compostos sulfurados encontram-se nos bulbos, tá? Popularmente conhecido como dente de alho. Além disso, a gente tem, né, dentre esses compostos importantes, a alicina. A alicina, gente, e os outros componentes sulfurados são os compostos bioativos responsáveis pelas propriedades funcionais do alho. Então, a alicina ela tem uma analogia estrutural com o dimetilsulfeto, que possui uma boa capacidade varredora de radical livre. Então, além disso, a presença do selênio no alho também contribui com esse efeito. Então, a alicina ela tem essa ação bactericida, inibindo o crescimento de bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Então, tem alguns autores que falam que a ação antioxidante da alicina se dá por meio da inibição da peroxidação lipídica, resultando então na inibição da enzima xantino-oxidase dos ecoexanoides. Então, o alho tem uma ação também o quê? Anticarcinogênica. Então, gente, o alho é muito bom, tá? Por isso que algumas pessoas falam assim, come um dente de alho que faz bem pro coração, né? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a aveia. A aveia, ela recebe muita atenção, né, por parte da equipe da saúde. Então, ela é muito recomendada pela presença das beta-glucanas. Então, ela é reconhecida principalmente por conta desse composto bioativo. Então, as betas-glucanas são polissacarídeos que fazem parte da fração solúvel da fibra alimentar. E elas estão lá localizadas nas paredes celulares dos grãos, com maior concentração na subcamada e na camada de aleurona. Então, um consumo de farinha, de farelo de aveia, vai ter um efeito benéfico à saúde. Então, já tem vários estudos, né, falando da associação do consumo de aveia com efeito hipocolesterolêmico e hipoglicemiante. Em relação ao cacau, gente, os dois componentes mais importantes para serem falados é a teobromina e a metilxantina, que tem um efeito estimulante semelhante à cafeína e tem um efeito semelhante à serotonina. Por isso que algumas pessoas falam, eu como chocolate e eu fico mais tranquila. É por conta dessa semelhança estrutural com a serotonina. Então, além disso, esses polifenóis têm um efeito antioxidante, um efeito protetor cardiovascular e, claro, que a gente vai encontrar principalmente, né, esses efeitos, gente, em quantidades, né, interessantes de polifenóis no chocolate amargo e no meio amargo. Até porque, vamos supor, se alguém perguntar chocolate branco não é chocolate, é só a gordura que está presente no cacau, tá?
E o chá verde agora. O chá verde ele é produzido a partir da folha da Camellia sinensis, após uma rápida inativação da enzima polifenol oxidase, por conta do emprego de calor seco, né? Então, a gente tem como os flavonoides e as catequinas como os principais componentes terapêuticos nessa matriz alimentar. Eles são potentes antioxidantes, eles são sequestradores de radicais livres, quelantes de metais, inibidores de uma lipoperoxidação. Então, as catequinas elas são compostos incolores e hidrossolúveis, que contribuem para o amargor e a distringência do chá verde. Então, as frações das catequinas compreendem a epicatequina, epigalocatequina e galato-epicatocatequina. Então, o potencial quimioprotetor e antioxidante das frações das catequinas do chá verde apresentam a seguinte ordem, gente. Primeiro a gente vai ter galato-epigalocatequina, aí depois vai ter a mesma concentração que a epigalocatequina, depois a gente vai ter galato-epicatequina e por fim epicatequina. Precisa saber isso? Não. Só estou falando para vocês que existe uma gradação dentre as frações das catequinas em relação a potencial, tá? Antioxidante aí. Potencial quimioprotetor. Mas todas são quimioprotetoras, todas têm ação antioxidante, tá? Das frutas cítricas, a gente tem os limonenos, os terpenos, que tem além da ação da vitamina C, vão ter aí um efeito antioxidante, anticâncer. Gengibre, nós temos o gingerol. Canela e cravo e eugenol. Alecrim e orégano tem os ácidos cumarínico e rosmanírico. Curcumina, um efeito antioxidante, então tá na moda agora a curcumina, né? O pessoal joga curcumina em tudo quanto é canto. Já fizeram leite com curcumina, que é o Golden Milk. Além disso, a curcumina também tem uma ação antimicrobiana, auxiliando aí na conservação de alimentos, tá? E, por fim, a soja. Então, a soja, gente, ela tem as isoflavonas, como a dadzineína, genisteína e gliciteína. Então, a soja tem uma atividade antioxidante estrogênica, atuando na diminuição do risco de câncer de mama e útero. Mas só faço uma ressalva porque a soja ela acaba inviabilizando a atividade de hormônios tireoidianos, por isso que não é indicado para quem tem hipotiroidismo. Então, a gente fez um apanhado aí geral. Espero que tenha sido válido para vocês. Gente, até a próxima. Beijão.